Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? A culpa é um leque de 3 faces. Primeiro ela te prende, depois ela te julga e em seguida dá a sua sentença. A culpa não é um bom sentimento. Não haja ou se encolha por culpa. Se fizer algo errado e se arrepender, peça perdão, perdoe-se e segue, liberte-se. A culpa não é minha nem sua. São só armadilhas da vida em nossas vidas. A culpa, não importa de quem é a culpa. A forma como você vai absorver e reagir a qualquer fato da sua vida sempre é da sua responsabilidade. Culpa é uma coisa, responsabilidade outra. Essas frases aqui eu digitei apenas a palavra culpa, ou melhor, frases sobre culpa no Google e apareceram várias frases, imagens e tal, e eu peguei essas pra gente começar. Mas também tem algumas frases que a Bíblia fala sobre culpa. Por exemplo, em Salmos, capítulo 68, verso 21, está escrito assim: mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Não acuses o servo de seu senhor, para que não te amaldiçoes e tu não fiques culpado. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Êxodos 22. Em Abacuque 1:11, então muda sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Enfim, são várias coisas que a gente pode olhar na Bíblia que usa a palavra culpa. E o que tem em comum entre essas coisas da culpa que a gente vê na Bíblia e nos outros lugares? Primeiro, que no senso comum a gente tenta falar que a culpa é um problema nosso, que não deveria ser transportado para as outras pessoas, que não deveria ser levado em consideração necessariamente o outro, porque a gente tem que se responsabilizar pela culpa. Tem até aquela música, de Raul Seixas que fala: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, evita o aperto de mão de um possível aliado. E nesse vai e vem da construção da ideia de culpa, da construção da noção do que é uma culpa e etc., a gente vê que socialmente, por mais que seja uma coisa super falada, super anunciada e colocada para fora o tempo todo, a culpa ainda é uma coisa pouco explorada. Porque existe uma diferença entre algo que se fala muito e algo que se compreende muito. Eu penso mais que para compreender certos fenômenos, a gente tinha que olhar por trás deles, olhar esse fenômeno por dentro também, por baixo, por cima, e não só pelaquela casca do que dizem ser o próprio fenômeno. E com a culpa não é diferente. A culpa é aquela palavrinha entre tantas outras palavras que vão dividir a mesma cela na penitenciária de termos esvaziados, mas que socialmente estão aí, como eu disse, fervendo, atuando, construindo castelos, prendendo pessoas, E apesar de ocupar um papel sociocultural muito importante na história da humanidade, a gente vai entender que a culpa ela é realmente muito importante. Essa palavra pode ser, e geralmente é, desonesta demais e muito descabida. Porque quando a gente diz que uma pessoa é culpada, esse movimento de dizer que uma pessoa é culpada pretende encerrar uma constatação. Vai aprisionar, então, o que poderia derivar dessa constatação. Porque culpabilizar é, em grande parte, coibir a possibilidade de um potencial vir a ser, de algo que poderia passar daquele estágio, mas que foi barrado na culpa. E da mesma forma, culpabilizar uma coisa, uma pessoa, alguém,
também é querer dar por conhecida a causa ou por entendido o efeito do que está acontecendo. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a culpa, ela encerra dentro dela própria o ato da gente trabalhar um problema de modo mais amplo. Ela elimina a necessidade lógica de uma mudança, encerra um debate, ela vai criar, na verdade, um abate, o abate do questionamento. Por isso que pensar na situação sem se fechar em uma pessoa culpada pode ajudar na nossa compreensão, inclusive, da origem estrutural do problema. Quando a gente assume uma culpa, o próximo passo histórico qual que é? A construção da ideia de que esse agente que recebeu a acusação e que foi colocado como culpado, necessariamente deve pagar pelos seus atos e deve, portanto, carregar sobre essa própria pessoa todas as valências e ambivalências que o estar culpado exige e impõe a esse sujeito, a essa pessoa, a esse corpo. Essa é uma prática jurídica, uma prática histórica de que temos uma lei, temos um critério que determina o que deve ou não deve, o que pode ou não pode ser feito, o que é aceitável ou não. A partir daí, nós vamos julgar o arredor e a partir desse julgamento, quem infringir essa regra, essa lei ou essa normatividade vai ser considerado uma pessoa que errou e vai receber a culpa pelo erro. Ou seja, vai ser a pessoa que vai ser nomeada como aquela que errou e diretamente. Quando isso acontece, a gente precisa tomar cuidado para a culpa não ser a única maneira de problematizar uma questão, porque muitas vezes as pessoas vão buscando insistentemente quem é a pessoa culpada por um erro e quem é a pessoa absolvida. Mas quando essa busca pela culpa, pela pessoa culpada, é o único caminho que existe, isso só vai reforçar aquela lógica de que nós vamos ter que punir para dar exemplo, só que a gente não conserta, não remedia, não sei, não busca de fato compreender a gênese do problema para a partir daí resolver o problema. E esse é o grande ponto. A culpa, ela não se pretende uma ferramenta para problematização. Ela se pretende uma ferramenta de encerramento e, às vezes, de controle e manutenção de uma ordem e, acima de tudo, algo que não vai expandir a crítica. Vai simplesmente achar um culpado, punir essa pessoa e acabou. Você já parou para pensar, por exemplo, que parece até evidente que na nossa incapacidade de resolver um problema de uma maneira mais construtiva e racional, a gente ativa a culpa sem querer, né, nos perguntar o que vem depois dessa atitude. Ou seja, qual que é o problema? Não sei, a gente não pensou nisso, mas a gente pensa geralmente em quem fez aquilo, quem é a pessoa responsável para logo ser a pessoa culpada por aquilo que aconteceu. E será que quando a gente culpabiliza uma pessoa, uma situação, e quando a gente faz só isso, a gente está de fato combatendo algo ou alguém de modo efetivo? Encontrar uma suposta causa culpada e nisso criar diferentes explicações de por que a culpa é atribuída a essa pessoa ou a essa entidade. Isso resolve o problema que a gente está problematizando? Quando a gente culpa, por exemplo, as pessoas brancas pelo complexo de superioridade e pela desigualdade histórica que resulta desse complexo, né, dessa síndrome, que não é bem uma síndrome, é uma supremacia branca. Quando a gente culpa a estrutura social por ser sexista, cis-heteronormativa, quando a gente aviva tudo isso, né, os demônios da masculinidade tóxica, da homofobia, do feminicídio. Quando a gente culpa as pessoas nazistas, ou às vezes até a Alemanha, de modo geral, pelo nazismo, por todo aquele genocídio, quando culpa toda a colonização pelo processo de escravização que aconteceu aqui, e quando a gente culpa também a chamada natureza humana como a responsável por intocáveis, incontáveis e reincidentes, né, mazelas cometidas entre gentes e gentes, nações e nações. Enfim, muitas possibilidades. Quando a gente olha só para essa perspectiva da culpa, será que a gente está atacando o problema no seu cerne? Responde aí para você. Ou a gente está, na verdade, direcionando o nosso olhar para o que está acontecendo naquele momento, ou na melhor das ingenuidades, né? Nós estamos olhando apenas para o que aconteceu, sem necessariamente buscar uma solução pragmática do problema.
Por isso eu repito, fechar uma discussão no aspecto da culpa pode ser, nesse momento, a maneira de esquecer o que está de fato envolvido na problemática. E quando não, né, a gente encerra nesse mesmo lugar uma luta que seria legítima. Se a gente achar os culpados e punir as pessoas culpadas por isso, será que tudo está resolvido? O sistema que a gente tem de sociedade coloca como sim, né? Que você vai e prende a pessoa que cometeu um crime, porque foi culpada por aquele crime. Então ali resolveu o problema. Vamos para o próximo, para a próxima culpa, para a próxima ação a ser culpabilizada. Isso acontece, gente, com muita frequência, isso não é uma coisa rara. Eu tô dando esse panorama mais de questionamentos, porque a gente vai conversar um pouco sobre outros temas e outros assuntos, para a gente ficar pensando sobre o tema. Mas, de novo, será que esse percurso que a gente faz nos trilhos da culpa, ele é eficiente como um todo? Até agora, você acha que isso é eficiente? Quando a gente encerra um caso destacando a culpabilização, não seria isso mais próximo do que a gente está criando novos problemas sem resolver o antigo? Ou até mesmo, né, não seria o caso da gente estar mantendo os problemas que a gente acreditava resolver quando achamos a pessoa culpada, a cena culpada, a entidade culpada? Depois de tantas acusações, por exemplo, aos comportamentos humanos, quantos deles seguem a todo vapor, sendo reproduzidos no cotidiano dos indivíduos que, por se sentirem na honra de encontrar e punir o agente culpado, acabam por acreditar que a perturbação de fato foi resolvida? A gente critica tanto, né, os machistas, isso é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa desses homens, é culpa do racismo, é culpa de tudo isso, e de fato tem o papel de todos esses elementos reproduzindo e produzindo os males que a gente está acostumado a ver. Mas nomear a culpa, essa é a minha pergunta. Nomear a culpa é a solução? E parar por aí é a solução? O alívio de ver a pessoa culpada sendo punida, ou seja, aquela vingança que a gente sente, um sentimento que muita gente tem mesmo, será que esse sentimento por si, ele é resolutivo? Eu acredito que, enquanto não pensarmos pela perspectiva do que causa o problema, enquanto a gente não buscar por um meio efetivo de abordar essas questões, sem precisar pegar o bonde da culpa, nós vamos continuar sendo criaturas iludidas, pessoas donas de fantasias que fazem necessária a invenção do diabo como responsável pelos males humanos, e tudo isso, em vez da gente se ver como uma pessoa, como entidades, comunidades que reproduzem atitudes que são repudiáveis e que precisam ser trabalhadas. Ou, no uso ainda mais comum, seguiremos dizendo que a culpa é do governo, que o ser humano sempre foi assim, não tem jeito, e seguiremos culpando quem? A história. Mas aí tem um outro aspecto, que é isso que eu quero tratar muito aqui com a gente, que é o seguinte: quando a gente tem a culpa como uma coisa simplesmente a ser apontada e resolvida, será que a gente fica pensando de fato como que a culpa também produz subjetividades? E acho que é mais isso que eu quero conversar aqui hoje, além de todo esse panorama, pensar que, além de ser uma estratégia jurídica, social, construtora de civilização e de povos e de costumes, a culpa faz tudo isso. Além disso, ela também constrói, cria e recria subjetividades e comportamentos. E é disso que eu queria falar um pouco também. O meu ponto central, então, é dizer assim: a culpa, ela é um instrumento de controle populacional histórico. Ela busca, a partir de vários mecanismos instaurados em diferentes contextos, controlar a subjetividade das pessoas, controlar o desejo, controlar uma série de ações que vão fazer as pessoas reféns de muitas coisas que nem sempre são materiais. Quando a gente tem sistemas religiosos, políticos, sistemas neoliberais, né, que também é político e econômico, sistemas educacionais que são baseados na punição, essa culpa, ela vem no embalo como algo que vai ali construir para as pessoas um lugar de torná-las refém. A maior parte dos sistemas de dominação, exemplo, o religioso, peguemos então o cristianismo, né? Eu li algumas frases no comecinho. O cristianismo, ele baseia-se na culpa. E qual que é a culpa? Eu falei muito sobre essa coisa de um crime, a acusação de um crime, e você ter que responder por isso porque foi condenado, culpado por isso. Essa é uma forma de existir a culpa, mas tem uma culpa que ela é muito mais subjetiva, que é a seguinte coisa:
Existe um fazer socialmente instituído. Esse fazer, ele é colocado como o exemplo máximo daquilo que deve ser feito, e não fazer isso não necessariamente é um crime jurídico de cadeia, de te levar para a prisão. Mas não fazer isso te coloca no lugar de uma pessoa que está rompendo com uma lógica ética. No fundo, ainda é sobre não cometer algo que deveria ser cometido ou cometer algo que não deveria ser cometido. Por exemplo, eu falo muito de nojo, né? Então a gente tem nojo sexual, nojo de patógenos e nojo moral. O nojo moral é aquele nojo que vai fazer com que a gente mantenha vínculos de grupo. Por quê? Nojo moral, ou aversão, se quiser um sinônimo da palavra nojo, é quando a gente evita, a gente tem aversão em quebrar normas. Essa aversão ela é construída socialmente, né? É construída um lugar, é construída a partir de punições, a partir de perdas e conquistas, de ganhos e de fracassos que vai ter no sistema, que vai institucionalizar certas éticas e certas práticas. Então, quem consegue e quem mantém mais dentro e mais firme e mais concreta as práticas desejáveis pelo grupo é uma pessoa que vai ser bem vista pelo grupo. Uma pessoa que rompe essas regras, que quebra as normatividades, ou então que vai por um caminho diferente daquilo, ela não necessariamente vai ser presa por isso. Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa ateia, de uma pessoa hoje em dia, né? Uma pessoa ateia, uma pessoa que gosta de dançar, que gosta de usar roupas que não são as roupas conservadoras, tipo roupa de igreja, são pessoas que estão quebrando normas de uma pureza social, não estão sendo cidadãos do bem, não estão sendo pessoas da família, com a família acima de tudo, né? Estão quebrando essas normatividades. São pessoas que, por quebrarem essas lógicas, ou então pessoas que saíram da igreja, né? Muitas delas, tipo eu também, que saíram da igreja, que estão fora, que estão rompendo lógicas que antes eram muito colocadas como as principais, as certas, adequadas, essas pessoas não raramente podem se sentir culpadas pela escolha que fez. E o que é se sentir culpada nessa hora? Se sentir culpada é talvez pensar, nossa, eu não deveria ter feito isso, e se eu tivesse feito outra coisa, nossa, minha vida está assim porque eu fiz aquilo. Você percebe que, assim como na lei, existe aquela culpa, você fez uma coisa que não deveria ou não fez o que deveria, você vai preso, você vai ser responsável por aquilo, você vai ser culpabilizado. Na lógica cristã, na lógica religiosa, é a mesma coisa, é de grupo, né? É a mesma coisa. Você deixou de fazer o que a maioria faz e por alguma razão deu errado o que você queria fazer. A culpa é porque você não fez aquilo. Eu já vi coisas tão absurdas, né? Eu já vi pessoas muito próximas tentarem suicídio e não conseguirem, o suicídio não aconteceu. Aí a pessoa da família, muito religiosa, vira e fala assim, na época da igreja não tinha isso. Ou seja, está se esquecendo de todo um processo, pode ser racial, de gênero, de classe, psicológico, depressão, que levou aquela pessoa, entre outras coisas, né, a cogitar a ideação suicida e a tentar o suicídio. Tem uma série de coisas ali. Mas como que o debate é encerrado? É falta de Deus. Na época da igreja não tinha isso, ou seja, a culpa ela vem nesse lugar de tampão, para fechar uma coisa, uma crítica, acabar com ela ali, naquele momento. E esse é um grande ponto para a gente pensar culpa, porque ela é um instrumento também de tornar as pessoas reféns. E assim, a culpa ela aparece em vários lugares. Se a gente for pensar em criação de crianças, né? As pessoas têm um modelo esperado como criação de criança, de filhos, um jeito adequado, um jeito certo, um jeito ideal. E esse jeito ideal nunca garantiu crianças bem criadas, nunca garantiu ninguém que vai dar certo e o que é dar certo também. Só que, nesse vai e vem, uma pessoa que teve uma criação disruptiva, que saiu da igreja, que foi criar sua criança só, né, mães solos, principalmente aqui no Brasil, ela pode ter criado uma criança e essa criança acabou, vamos supor, indo para o crime, ou então acabou dando muito mais trabalhos do que ela imaginava, virou um racista, virou uma pessoa machista e assim por diante, e a culpa recai sobre essa mãe. Não raramente essa culpa volta para a mãe que mas é assim porque a mãe fez tal coisa, é assim porque faltou uma figura materna.
é assim por isso, por isso e por isso, ou seja, se culpabilizam a pessoa nesse lugar de torná-la também nesse sentimento de culpada, uma pessoa que está ali sempre pensando em como voltar a ser uma pessoa melhor. Então a culpa também tem esse lugar de trazer de volta a gente. Quantas pessoas não se mantêm em relacionamentos tóxicos, abusivos e totalmente degeneradores, né? Porque se sentiu culpado. Por exemplo, casos muito comuns de abuso, gaslighting, homens principalmente, homens cis, vão lá no seu relacionamento, cometem uma série de violências e são tóxicos assim ao extremo. Aquela mulher em geral, ou então a outra pessoa, um outro homem, outra pessoa que tenha sido a vítima, essa pessoa tende a olhar para si e qual que é a ferramenta que a pessoa abusadora utiliza nesse momento? Ela utiliza de uma ferramenta de invalidação, principalmente, mas de culpabilização. Começa a chegar nessa vítima que já está vitimizada por tudo que aconteceu e começa a falar que tudo aquilo aconteceu por causa dela, aconteceu porque ela não fez o que podia ter feito de melhor, porque não se doou mais, porque isso, porque aquilo, e isso produz na pessoa que recebe essas acusações, e olha como a relação é profunda, né? Nessa pessoa que recebe as acusações, ela vai receber isso como uma culpabilização e depois de ter recebido a culpa, qual que é a sentença? A sentença é que ela deve pagar por o que ela cometeu. Como que ela paga nesse caso de abuso? Ela paga ressignificando a coisa, voltando, restabelecendo aquela união tóxica. Então a culpa, ela tem esse lugar de dominação na parte de quem está sendo a vitimizadora, que está produzindo a violência, que está produzindo a condenação, mas ela também tem esse lugar também da subserviência. A gente acaba cedendo a muitas coisas porque nos sentimos pessoas culpadas. E se a gente quiser devanear mais um pouco ainda, eu diria a seguinte coisa. Assim como o nojo moral, a construção dessa emoção do nojo moral, perpassa a noção também de construção de culpa, como a gente viu aqui, existem outras emoções que também perpassam a ideia da culpa. Uma delas é o medo. O medo é o grande carro-chefe que movimenta as pessoas em direção à dominação e a serem dominadas. Nós podemos ter medo de várias coisas. Medo de barata, medo do escuro, medo de barulho, medo da morte. Nós podemos ter medo de muitas coisas. Mas quando esse medo que nós temos nos condiciona a permanecer numa situação em que, a partir dessa situação, nós estamos sujeitas à dominação de um grupo, esse medo ele deixou de ser uma mera emoção e ele passou a ser utilizado como um instrumento de manutenção mesmo do sistema. Um instrumento de manter presas as pessoas a uma certa lógica de dominação mesmo. Religião, capitalismo, o próprio neoliberalismo, os sistemas de nações que são muito fechados em si, o nacionalismo exacerbado, né? Tudo isso partilha do medo. Qual que é o principal medo? O medo da exclusão. O medo de ser deixada para trás, o medo de ser colocada num lugar em que ninguém mais te ama e te deseja. A gente tem, enquanto seres humanos, e sem querer generalizar a humanidade, ou então dizer que existe uma natureza humana, não existe uma natureza humana que todas as pessoas têm, mas enquanto seres humanos constituídos no Ocidente, né, vamos fazer esse recorte, e dá para estender para outros lugares, mas enquanto seres humanos, nós temos muito a construção subjetiva num lugar em que nós queremos ser pessoas desejadas. Nós queremos ser pessoas desejadas pelo próximo, pela próxima pessoa. Nós queremos isso, nós buscamos em vários momentos da nossa vida, da nossa construção subjetiva, um lugar para que o desejo sobre quem nós somos seja mantido. E nós temos um medo profundo de que isso não aconteça. Nossas nomeações, nossos encaixes num lugar ou no outro, nossa redenção, né, o que faz a gente ser rendida para estar num lugar ou no outro, muitas vezes é um medo de não pertencer a lugar nenhum. E o medo, ele pode ser algo paralisante, ele pode ser algo que nos para de tal forma
que nos impede, inclusive, de reconhecer o que nós queremos, porque nós temos, inclusive, medo de dar um passo a mais, e dando esse passo a gente põe tudo a perder. John Locke dizia, né, aquela frase que até que ficou famosinha, de que enquanto não inventarem algo que seja tão temeroso e tão cruel e hostil quanto o inferno, e enquanto não inventarem algo que seja tão incrível, tão maravilhoso e tão sublime quanto o céu, a igreja continuará dominando. Porque é sobre isso, né? É sobre oferecer um lugar onde o medo seja imenso e profundo. A maioria das pessoas religiosas que me escutam, que ouvem sobre assuntos como esse, e se você que me escuta é uma pessoa religiosa, uma pessoa que acredita em Deus, por exemplo, na narrativa judaico-cristã, pensa aí com você. Você teria coragem de desafiar a existência de Deus, sabendo que, segundo a narrativa bíblica, você não pode pensar na impossibilidade de Deus existir, porque isso é uma blasfêmia e é a maior que existe. É um pecado de morte negar a existência de Deus. Mas você teria coragem de testar essa possibilidade de se Deus existe ou não? Ou o medo de fazer isso uma vez e perder o céu, que é toda a eternidade, ou de ganhar o inferno, que é o fogo eterno, para sempre ali, eterno mesmo, faz com que a gente sequer questione. Aí a temporalidade entra em ação. Eu vou viver no máximo 90 anos, no máximo 100 anos, e olhe lá, e eu vou colocar uma eternidade a perder no céu, ou uma eternidade a se queimar no inferno? Vale a pena isso? Porque é aí que está o medo. Nós temos medo de bancar um existir futuro que a gente não conhece. Só que não é só o medo. Esse medo, ele também participa no lugar de que se você fizer algo errado, o que vai te impossibilitar de chegar em um desses lugares é justamente o fato de você ser uma pessoa que vai ser culpada por ter feito a escolha que fez. E se manter no lugar de regimento, se manter nesse lugar fechado, é um pacto que acontece também a partir do nojo, porque a gente tem a aversão de quebrar essa regra, a gente constrói essa aversão de quebrar esse tipo de regra. Então veja, né, como está tudo muito sinalizado. O medo, por exemplo, que é colocado, a culpa, na verdade, né, que é colocada sobre as mulheres. A mulher sábia edifica o lar, mas a tola com suas próprias mãos o derruba. É uma frase bíblica também, que está muito no ideal da sociedade, que tem a mulher como aquela representação dos cuidados, a representação do olhar da casa, da criação, da educação. E se ela foge disso, se ela sai desse lugar, se ela não performa esse lugar que é colocado, ela vai ser considerada triste, louca ou má. Ela vai ser classificada desse jeito se ela recusar as receitas da sociedade, do patriarcado, da família, como diz a música, né? Triste, louca ou má. E aí a gente produz sobre o fazer feminino, o fazer da mulher, que é uma categoria construída historicamente para um lugar de dominação e opressão também, embora foi ressignificada e tem sido ressignificada para ser também uma categoria de orgulho, mas a princípio é criada nesse lugar da dominação. Dominação pela culpa. Você não pode abrir mão desses lugares que você tem, você não pode abrir mão da sua subserviência a um sistema patriarcal, paternalista, porque fazer isso é estar errado. E quantas mulheres que aderem a movimentos feministas, feministas negros, movimentos de emancipação do corpo, quantas se sentem culpadas também por causa disso? Né? Se de repente a gente está fazendo algum movimento, alguma manifestação, alguma luta pelos direitos e uma das pessoas que estão conosco vão ali, são agredidas, são violentadas ou mortas, pode ter a culpa, né? Eu que falei disso para tal pessoa, eu que apresentei esse mundo da militância para a pessoa e olha o que aconteceu com ela. Então a culpa recai sobre a própria pessoa, uma autoculpa. Então essa culpa que constrói o nosso modo de olhar, que constrói o nosso modo de ser, na verdade é uma instrumentalização do Estado, do sistema religioso e dos sistemas de crenças e dominação, para poder controlar corpos. A igreja, por exemplo, não existiria do jeito que a gente conhece hoje, com toda essa proliferação, com esse avanço que tem, se fosse retirado dela a culpa, se fosse retirado dela o medo, e se fosse retirado dela a punição como ferramentas.
Sem culpa, sem medo e sem punição, a igreja não faz sentido. As pessoas se mantêm ali, em muitos casos, porque além da igreja, ou melhor, justamente porque a igreja oferece uma comunidade, oferece uma identidade para a pessoa e um meio para que ela transite, isso que ela oferece é baseado na culpa, no medo e na punição. Se deixar a pessoa escolher livremente tudo isso, a pessoa vai perceber em algum campo da vida, em algum momento da vida, que tudo aquilo que está acontecendo acontece dentro de um sistema de regras e de burocracias e de impedimentos, proibições e repressões enormes. Só que muitas pessoas não abrem mão dessa repressão, muitas pessoas até reconhecem que elas existem, mas não abrem mão porque tem medo de um dia ser culpada por tudo aquilo que ela transgrediu e perdeu o direito de um céu imaginário, de um inferno imaginário, de uma construção de futuro imaginária. Então, culpa também é sobre um futuro. Quando a gente se sente, e sobre um passado, né? Quando a gente se sente na culpa de alguma coisa, é porque no futuro queremos perder essa culpa, então vamos tentar remediar isso, ou porque no passado algo foi feito. E no campo do amor, por exemplo, amor romântico, amor cristão, também acontece a mesma coisa. É no amor cristão, por exemplo, que a gente vê Jesus tendo feito tudo o que ele fez pelo ser humano. Ele morreu na cruz, ele veio, é um filho único, Deus mandou seu filho único para sofrer por nós. Poxa, quem é que manda o seu filho único para sofrer ali só por um ego, né, do pai? Mas enfim, esse movimento todo de culpabilização, ele vai produzir nas pessoas o quê? Poxa, fez tudo isso por mim e eu não vou retribuir. Repare que essa retribuição ela é silenciosa em alguns casos, mas ela é exigida em outros e ela é produzida a partir da nossa aversão de romper normas. Como assim eu vou quebrar essa lógica ética de que eu deveria agradecer? Então, se eu deveria agradecer por essa pessoa ter sido enviada do céu para salvar a minha alma, que eu nem pedi para ser salva, mas que eu deveria por alguma razão agradecer, não agradecer me coloca nesse lugar de ingratidão, nesse lugar de uma pessoa que é sem coração, não é uma pessoa boa. Eu serei culpada por ser uma pessoa que não retribuiu. E essa culpa nos faz chegar em cada lugar. A culpa cristã nos faz pensar, inclusive, em fazer ações. Eu tenho que fazer uma ação caridosa, eu tenho que aceitar o que essa pessoa está me fazendo, porque eu não quero me culpar por ter sido uma pessoa ingrata. É nessa culpa, é nesse movimento que a gente transita, que a gente encontra as grandes armadilhas do sistema. As grandes armadilhas que vão nos colocar num lugar muito perigoso. Então, pensar na culpa é a gente pensar em toda uma construção subjetiva nossa, toda uma construção que a gente tem. A gente tem também, enquanto pessoas LGBTs, né, pessoas que não são heterossexuais, a gente tem, a partir da heterossexualidade compulsória, a produção de uma culpa também. A produção de uma noção de que, se a gente não faz o que é pedido pelo sistema, nós estamos em erro. Se a gente não faz o que é solicitado pelo sistema, nós estamos cometendo uma infração muito grande que vai recair sobre nós enquanto uma culpa. E culpa também tem a ver com a ideia, com a noção de sujeira, de pecado, de erro. Porque quantas pessoas LGBTs se sentem culpadas por ter traído Deus, por ter traído a família, a comunidade, por ter traído a si, quando sentiu seu desejo, por exemplo, por uma outra pessoa do mesmo gênero. Coisa que na heterossexualidade compulsória, isso não é aceitável, né? Mas quantas pessoas se sentem nesse lugar de culpa? Porque, nossa, eu senti esse desejo, principalmente pessoas que são criadas em ambientes religiosos. Eu senti um desejo que não deveria ser sentido, uma afeição que não deveria acontecer, mas eu senti. E agora isso está me corroendo. Eu estou sentindo que eu estou fazendo errado. Eu estou me sentindo suja, estou me sentindo culpada. Culpada de quê? De ter transgredido uma norma social, por exemplo, a heterossexualidade compulsória. Essa heterossexualidade compulsória, ela recai sobre nós enquanto um peso que nós não fomos capazes de suportar, né? E eu acho que esse é o papel desse sistema de dominação. É construir essa narrativa de que nós não fomos capazes. Capazes de quê? De atender a essa norma.
de atender a esse lugar normativo, e a gente acabou procurando outras experiências, só que elas podem ser que não venham só. Elas venham acompanhadas por todo esse medo que a gente tem de transgredir, esse medo que a gente tem de fazer tudo isso. E o pior é que quando a gente deixa de fazer o que a gente gosta para fazer o que o sistema pede, a gente também se sente culpada. A gente se sente na culpa de repente estar indo contra o nosso desejo. Ou seja, a culpa, ela opera de vários lugares. E é importante que as pessoas se sintam culpadas, é importante que as pessoas se sintam ameaçadas de serem punidas e serem colocadas para fora do grupo, porque assim a gente garante o maior número de pessoas reféns. O que chamam de fiéis na igreja, na verdade, deve ser considerado reféns, porque as pessoas são reféns delas próprias e reféns de todo um sistema de significação que vai colocar sobre o corpo culpado o dever de pagar por aquilo. É uma série de violências, uma série de agressões que produzem a culpa dentro da pessoa e dentro de um grupo também. Uma outra coisa é a culpa branca. Quantas pessoas brancas se sentem culpadas porque no passado, na história do seu povo branco, tem toda a escravização, tem todas as coisas que aconteceram contra pessoas negras, contra pessoas indígenas, contra coolies, né, que são pessoas chinesas e indianas, que são escravizadas num período mais recente. E a gente vê tudo isso acontecendo e a branquitude, vendo seus problemas, vendo o que aconteceu, na melhor das hipóteses, vai se supor aquela responsável pelo que aconteceu, ou seja, culpada pelo que aconteceu. E sendo culpada, em vez de tentar ver a história como aconteceu e como se desenvolveu, ela assume para si, a partir da culpa branca, um lugar que não necessariamente é um lugar de repensar o contexto e repensar a situação que a sociedade se encontra, mas é um lugar de aliviar a própria culpa. Quando que a gente sabe que é uma culpa cristã, uma culpa, no caso, branca também, e quando não é uma culpa? Tem algumas sugestões. Acho que a principal para saber quando é uma culpa, quando a gente está movido pela culpa ou não, é quando o sentimento maior e mais vigente naquele contexto é o sentimento de eliminar o sofrimento causado pela sensação da culpa. É uma tentativa de eliminação da sensação que nós temos, e não necessariamente um sentimento de eliminação do problema social, do problema do grupo, do problema da relação. Quando a culpa ela é uma coisa que vem nesse lugar marcado como apenas uma culpa, e ela se mostra forte nisso, é quando a gente quer tirar o sentimento de se sentir culpado. Aí é quando a gente realmente não está pensando no todo. Óbvio que isso pode acontecer em qualquer escala, mas quando acontece só nessa escala, aí a gente já sabe, né? Eu estou ali voltando para a pessoa, estou ali na minha relação, estou ali cuidando do meu filho, estou ali querendo construir um afeto, querendo construir uma narrativa só pela culpa. Só porque eu não quero manter essa imagem ruim, não quero manter uma imagem ruim que nós temos. Por outro lado, se em vez de a gente ficar nesse foco absoluto em como que eu posso parar de sentir o que eu estou sentindo e pensar como que esse problema pode ser realmente abordado em sua gênese, em sua colocação mais profunda, quando a gente faz esse movimento, quando a gente faz essa busca, que olha o problema muito mais amplamente do que a partir de dizer quem errou e quem não errou, talvez, aí a gente esteja caminhando para um momento em que a culpa não ocupe esse lugar tão central na nossa decisão, na nossa maneira de se produzir. E a culpa, ela é terrível em vários aspectos. Eu falei da culpa cristã, falei da culpa em relação à mulher, da culpa em relação à sexualidade, da culpa cisgênera, que é essa culpa onde a sociedade inteira olha também os efeitos da cisgeneridade, os efeitos que isso produz no nosso corpo, e quando a gente olha pra gente e fala, mas eu não sou isso, eu acho que eu não sou essa pessoa cis, eu não sou isso que estão dizendo que eu sou. A gente sente culpa de, podendo manter esses privilégios, a gente quer sair daqui. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou sair desse lugar? E muitas pessoas trans mal informadas usam também desse discurso, né, da cisgeneridade,
para querer dizer que a pessoa trans de verdade é aquela pessoa que transicionou logo cedo, aquela pessoa que foi expulsa de casa e transicionou, ou que foi expulsa justamente por isso. Essa coisa toda de que a pessoa que faz a transição mais cedo tem mais legitimidade de ser trans, enquanto a pessoa que transicionou ali na sua fase mais adulta, depois de já ter conseguido uma estabilidade financeira, intelectual, acadêmica, agora ela tem um certo lugar de tranquilidade, conforto para fazer a transição. Essa pessoa que transicionou por último não é uma pessoa tão trans assim, porque assim é fácil, né? É muito fácil transicionar depois que você já tem tudo. Mas, novamente, é o olhar da culpa atuando nisso. Porque aí as pessoas começam a se sentir culpadas de que eu não deveria estar transicionando agora nessa minha fase da vida, eu deveria estar em outro canto, pensando outras coisas. Então bate uma culpa de estar transgredindo e de estar sendo uma pessoa ingrata, de estar sendo uma pessoa, inclusive, uma pessoa que está sendo folgada, que está sendo oportunista. É esse medo de ocupar essas nomeações que produzem essa culpa. E essa culpa, ela vem pro bem e pro mal, vocês percebem? Então a gente se culpa por fazer uma coisa que a gente queria muito fazer, mas acha que por fazer desse jeito estamos fazendo de um modo oportunista. Então sentir culpado por isso. É uma culpa cisgênera, de que fala que as pessoas não podem, numa trajetória mais longa das suas vidas, deixar de ser cisgêneros. É como se ou você já, no nascimento ali, na sua infância, já descobre que você não é cis, ou você não vai descobrir nunca. Muito menos se você tiver uma vida confortável, aí você não pode. E isso é produzido a partir da culpa, de uma noção de culpa que vem dessa culpa cristã, de que o sofrimento também ressignifica e significa os atos de vida, o sacrifício como algo que te torna uma pessoa melhor. Se não tem sacrifício, você está burlando, então você vai ser culpado por estar burlando o sistema. Isso tudo para mostrar como a culpa ela permeia todos os lugares. Um outro lugar que a culpa também permeia, para dar um último exemplo, talvez, é a academia. A academia enquanto universidade, né? Você está lá produzindo saberes, você está lá estudando, fazendo a sua vida acontecer e construindo modos de estar ali dentro. Só que orientadores e orientadoras são criaturas, em muitas vezes mesmo, perversas, agressivas, totalmente sem empatia, que cresceram também nesse lugar de serem pessoas ali colocadas sempre com a humilhação. São pessoas que estão acostumadas tanto a serem humilhadas que acabam passando isso adiante como uma ética de conduta. Então são pessoas que aprenderam a humilhar pessoas em outros lugares, sempre dizendo que essas pessoas são incompetentes, fazendo correções de textos e trabalhos com muita voracidade, xingando, ou então sendo totalmente incompreensível, sem tato nenhum, sabe? Produzindo sempre reclamações agressivas, transformando aquela outra pessoa numa pessoa quase que inútil, um lixo, para poder fazer com que essa pessoa entenda a partir dessa humilhação que a vida acadêmica é dura, que a vida acadêmica é uma vida que tem que ser levada a ferro e fogo, que você tem que estar ali dentro para produzir sempre o melhor com excelência, como se fosse assim. E a gente vai aprendendo nesse movimento de que você relaxar um pouco é você se colocar fora desse jogo, é você não ser merecedor daquele sistema acadêmico. Você não construir a sua narrativa de um modo imperativo e agressivo é você não pertencer àquele grupo. Que você não ter uma correção agressiva e ofensiva é não pertencer ao grupo. E isso produz em nós o medo de não pertencer àquele grupo, de ser considerada aquela pessoa fraquinha, que não tem uma firmeza. E esse medo, por sua vez, vai produzir em nós uma culpa. Caso a gente não chegue onde a gente quer chegar, a gente vai falar, nossa, a culpa disso tudo é porque eu não fiz igual o sistema pedia. Eu não fiz como tinha que fazer, então eu não publiquei tantos artigos, então eu não falei tantas coisas como eu poderia falar em tantos lugares. Por quê? Porque eu resolvi não ser uma pessoa violenta e agressiva. E mesmo sabendo que esse tipo de coisa não é uma coisa ruim, a gente se sente culpada por quê? Não publicou tanto de artigo que outras pessoas que aderiram à normatividade publicaram. Outras pessoas estão aí publicando artigo toda semana, todo mês, e nós que resolvemos sair desse lugar de toxicidade, desse lugar de agressão, então o que a gente faz?
não publica tanto e se sente culpado por não publicar tanto. Esse é o grande trunfo da culpa. A gente sentir culpa por ser culpados. Isso daí é um lugar onde pega. Então eu quero trazer a culpa aqui nessa conversa como algo que pode fazer a gente estar em certas situações que não é por vontade, não é por desejo, não é por prazer, mas é por culpa. Estar num relacionamento porque a gente se sente culpado por ter dado várias ideias, atenções e desejos para aquela pessoa, mas que a gente descobriu que não é o que a gente quer, então fica ali dentro pela culpa. Ou pessoas que tentam manter outras pessoas na relação pela culpa, acusando de várias outras coisinhas, de vários pontinhos, tipo, você poderia me fazer melhor do que você faz, você trata tal pessoa melhor do que você me trata, você não é comigo do jeito que você é com tal pessoa, no caso de não monogamia, né? Você me coloca de escanteio, você me trata como se eu não fosse relevante, como se eu não fosse importante, como se eu não fosse útil. Então esses movimentos de dominação, de manipulação, vão produzindo nessa pessoa, na outra pessoa, uma culpa. E faz essa pessoa permanecer na relação não por amor, não por desejo mais. Às vezes já teve o amor e o desejo, mas ele acabou. E ele foi substituído pela culpa. É na culpa que os sistemas de dominação mantêm os seus dominados, as pessoas dominadas. Isso é importante a gente entender, para inclusive a gente pensar se nós estamos nos lugares que estamos, seja afetivo, um relacionamento, amizade, ou família, seja profissional, seja na vida religiosa. Não é separável assim esses espaços, né? É só na didática, mas perceber onde a gente está e por quê. Será que é por culpa que a gente permanece em certos lugares? Ou é por vontade? Ou é por escolha? Será que a gente consegue escolher? Será que a nossa escolha é livre da culpa? Sabe quando você não termina uma situação porque você está se sentindo uma pessoa culpada de fazer alguém sofrer ou de então fazer alguém se frustrar? Sendo que você é a pessoa que está mais frustrada nessa história toda? Pensa aí comigo, reflete aí comigo e olhe para si. Quanto dos seus problemas são resolvidos pela culpa? E resolvidos entre aspas, na verdade. Quantos dos seus problemas são camuflados pela ideia de culpa e você acredita que está resolvendo tudo? Porque se a gente acredita que está resolvendo coisas e na verdade é culpa, a gente só está adiando as coisas no tempo e no espaço e criando outros problemas em lugares que talvez a gente nem conheça. O que é a culpa para você e como que ela te atravessa? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?